Eu matei a minha irmã naquela tarde de verão em Lisboa, não com uma arma ou veneno, mas com o veneno mais letal que um coração partido pode conjurar, a verdade absoluta, nua e crua, que ela passou a vida toda a esconder. O café escaldante que ela me atirou no peito não foi o primeiro golpe, foi o último prego no caixão da nossa irmandade podre, construída sobre mentiras que fediam azulejos mofados das ruas de Alfama. E quando o meu marido, o homem que construiu impérios de vinho e tecnologia nas margens do Tejo, empurrou aquelas portas de vidro do escritório com o peso de 1000 promessas quebradas nos ombros, soube que a vingança não seria rápida, seria um incêndio lento, que consumiria tudo o que ela amava, até restar apenas cinzas e o eco do meu riso. O ar no escritório da Vinhas do Tejo cheirava a café fresco e a ambição rançosa, aquele tipo de aroma que se agarra à pele como o sal do Atlântico em Cascais. Eu estava de pé junto à minha secretária, os dedos ainda a tremer ligeiramente do telefonema que acabara de atender, uma chamada de rotina sobre os novos contratos de exportação para o Brasil, nada que justificasse o nó no estômago que me apertava desde manhã. O sol de julho filtrava-se pelas janelas altas, pintando listras douradas no chão de carvalho polido, e por um momento, quase me convenci de que era só mais um dia na vida de uma mulher casada com um dos homens mais poderosos de Portugal, Ana Sofia Mendes, gerente de relações públicas, esposa de Ricardo Almeida, o bilionário que transformara vinhas antigas em algoritmos de ouro. Mas então ela entrou. A minha irmã. Beatriz. Com o seu sorriso de cobra, aquele que aprendera nas ruas estreitas de Moraria, onde crescemos a partilhar um quarto úmido e segredos que deviam ter morrido ali mesmo. Ela usava um vestido verde esmeralda que gritava "olha para mim", apertado demais para o calor sufocante, e os cabelos castanhos soltos como se desafiassem a gravidade das nossas raízes humildes. Ana, querida, disse ela, a voz melosa como o vinho do Porto que o Ricardo tanto adorava, preciso de falar contigo. Agora. Eu devia ter dito não. Devia ter invocado uma reunião fictícia, ou simplesmente virado as costas e deixado que o zumbido dos ar-condicionados engolisse as suas palavras. Mas o sangue é uma corrente traiçoeira, puxa-nos para o abismo mesmo quando sabemos que lá embaixo só há rochas afiadas. O que foi, Beatriz? Estou ocupada. As minhas palavras saíram frias, mas os meus olhos traíram a fraqueza, sempre o faziam com ela, desde que éramos miúdas e ela me roubava os doces escondidos debaixo do colchão. Ela aproximou-se, ignorando os olhares curiosos das outras secretárias, a Joana, com o seu eterno copo de água com limão, e o Miguel, que fingia digitar relatórios enquanto espiava. Beatriz era assim, um furacão disfarçado de brisa, e o escritório, com as suas paredes forradas de fotos de vinhas verdejantes no Douro, parecia encolher à sua passagem. É sobre o Ricardo, sussurrou ela, baixo o suficiente para que só eu ouvisse, mas alto o bastante para que o veneno se infiltrasse. Ele vem cá hoje. E eu sei coisas que tu não sabes. O meu coração deu um salto, não de medo, mas de algo mais primal, raiva, talvez, ou o eco distante daquela noite em que, com 18 anos, a apanhei a beijar o meu namorado da altura nas escadas do Chiado. Coisas que tu não sabes. Quantas vezes ouvira isso dela? Beatriz, a mais nova, a mais bonita, a que sempre saía impune porque o mundo perdoava os seus pecados com um piscar de olhos. Eu, a primogênita responsável, a que limpava as sujeiras dela desde que a nossa mãe morrera de cancro no fígado, deixando-nos com um pai alcoólico e um apartamento que cheirava a peixe frito e arrependimentos. Não me interessa, menti, endireitando a coluna e ajustando o colar de pérolas que o Ricardo me dera no nosso 5º aniversário. Pérolas para uma ostra que ele jurava ser rara. Se é sobre negócios, fala com o departamento jurídico. Mas ela riu-se, um som agudo que cortou o ar como vidro partido, e foi então que vi a chávena na sua mão, café preto, fumegante, daqueles que se bebem depressa para afastar o sono das noites insones. Negócios. Oh, Ana, sempre tão corporativa. Mas isto é pessoal. E antes que eu pudesse recuar, ela atirou. O líquido quente salpicou o meu peito, encharcando a blusa de seda branca que eu escolhera com cuidado naquela manhã, queimando a pele como se fosse ácido. Gritos ecoaram, Joana deixou cair o copo, Miguel levantou-se de um salto, mas eu fiquei imóvel, os olhos fixos nos dela, vendo o triunfo dançar nas pupilas dilatadas. Isso é pelo que me fizeste, sibilou ela, tão baixo que só o meu coração acelerado captou. Pelo Ricardo. Pelo nosso pai. Por tudo. O que me fizeste. As palavras rodopiavam na minha mente como folhas secas no vento de outono em Sintra. O que eu fizera? Casara-me com um homem que a rejeitara. Construíra uma vida longe das sombras do nosso passado. Ou era mais profundo, algo enterrado nas raízes das nossas infâncias, onde ela me culpara pela morte da mãe, por não ter rezado o suficiente à Senhora de Fátima, por ser a filha que ficara em casa enquanto ela fugia para as discotecas de Barro Alto. Eu não gritei. Não chorei. Em vez disso, limpei o café do queixo com o dorso da mão, sentindo o ardor espalhar-se como um mapa de veias partidas. Sai daqui, Beatriz, disse eu, a voz calma como o Tejo ao amanhecer.
Antes que chame a segurança. Mas ela não se mexeu, os lábios curvados num sorriso que me recordava o pai nos seus piores dias, bêbado e acusador. Chama. Diz-lhes que a tua irmãzinha maluca te atacou. Mas eles sabem, Ana. Todo o mundo sabe que tu és a fingida perfeita, a que roubou tudo. Roubado. A palavra cravou-se em mim como uma farpa. Roubado o quê? O amor do Ricardo. Ele escolhera-me num jantar de gala no Hotel Ritz, onde eu gerira à imprensa com a precisão de uma cirurgiã, enquanto ela tropeçara num copo de vinho tinto, rindo alto demais para disfarçar a inveja. Ou era o pai? O velho Manuel Mendes, que mudara a casa em Belém depois de anos de silêncios, ignorando as súplicas dela por um pedaço do legado familiar, as vinhas que herdáramos da avó, agora vendidas para financiar os estudos dela em Paris, que ela abandonara por um amante casado. Os colegas rodeavam-nos agora, murmúrios como ondas quebrando na costa da Ericeira. Estás bem, Ana? Perguntou a Joana, estendendo um lenço de papel que eu aceitei com um aceno distraído. Beatriz, sentindo o escrutínio, recuou um passo, o rosto corando sob a maquiagem impecável. Foi um acidente, mentiu ela, alto o suficiente para o microfone invisível da política de escritório gravar. Eu tropecei. Desculpa, mana. Acidente. Como o cancro da mãe fora um acidente do destino, ou a morte do pai num acidente de carro não um acidente de excesso de velocidade. Eu via através dela, sempre vira, os olhos castanhos iguais aos meus, mas os dela carregavam uma escuridão que devorava a luz. Vai-te embora, repeti, e desta vez a minha voz tremeu, não de dor, mas de algo mais perigoso, clareza. A vingança não nasce de raiva cega, nasce de momentos como este, quando o mundo para e tu vês o tabuleiro de xadrez pela primeira vez. Ela virou-se para sair, os saltos clicando no chão como tiros de advertência, mas parou na porta, lançando-me um último olhar, um misto de ódio e súplica, como se esperasse que eu corresse atrás dela, como sempre fizera. Mas eu não corri. Fiquei ali, o café a secar na pele, endurecendo como uma segunda camada de armadura. E foi então que ouvi o burburinho. O Sr. Almeida chegou cedo hoje. O meu marido. O bilionário. O homem que eu amava com a ferocidade de quem sobrevivera a incêndios. Minutos. Foram só minutos entre o caos dela e a entrada dele. Mas nesses minutos, o meu mundo rachou ao meio, e do abismo subiu um plano, não de violência bruta, mas de dissecação lenta, camada por camada, até que ela ficasse exposta, nua, perante todos os que a idolatravam. Lisboa, com os seus tramóis rangentes e fado melancólico, seria o palco perfeito para o nosso drama final. E eu, a narradora silenciosa, seria a diretora que ninguém via. O Ricardo entrou como um vendaval controlado, o fato cinzento escuro cortado à medida realçando os ombros largos de quem remara no Douro antes de conquistar o Wall Street. Os seus olhos, castanhos escuros como o vinho que produzíamos, varreram o escritório, pousando em mim por último, e congelando. Ana. O que diabo aconteceu? A sua voz, grave e autoritária, silenciou o burburinho como uma ordem de tribunal. Ele atravessou o espaço em 3 passadas largas, ignorando as saudações de frentes, e parou à minha frente, as mãos grandes envolvendo os meus braços com uma gentileza que contrastava com o furor nos seus olhos. Não é nada, murmurei, mas as lágrimas traidoras brotaram, quentes contra a pele fria. Ele não acreditou, nunca acreditava nas minhas mentiras, uma das razões por que o amava tanto. Quem fez isto? Perguntou, virando-se para o grupo, a voz agora um rosnado baixo que fez o Miguel engolir em seco. Joana apontou hesitante para a porta vazia. Foi. A irmã dela, senhor. A Beatriz. Mas foi um acidente, ela disse. Acidente. A palavra ecoou na minha mente como um refrão podre. O Ricardo franziu o sobrolho, recordando talvez a última vez que vira Beatriz, num jantar de família em que ela furtara abertamente com ele, rindo das minhas piadas com um atraso calculado. A tua irmã? Aqui? Porquê? Ele virou-se para mim, os olhos procurando respostas nas minhas feições molhadas. Eu podia ter mentido, dito que era inveja passageira, mas algo dentro de mim, talvez o ardor do café, talvez o peso de anos de silêncios, quebrou. Ela odeia-me, Ricardo. Sempre odiou. E desta vez, foi longe demais. Ele não perguntou mais. Em vez disso, puxou-me para si, o cheiro do seu aftershave, sândalo e oceano, envolvendo-me como um casulo. Liga para o teu advogado, murmurou no meu ouvido, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. E para o detetive privado. Quero saber tudo sobre ela. Tudo. O seu tom não era de raiva, era de cálculo frio, o mesmo que usara para demolir concorrentes no mercado de tecnologia vinícola. E ali, nos seus braços, senti o primeiro formigueiro da vingança, não minha, nossa. Um laço que nos uniria mais do que qualquer voto matrimonial.
Enquanto o escritório voltava ao ritmo caótico, telefonemas, e-mails, o zumbido de impressoras, eu sentei-me à secretária, o café seco agora uma mancha marrom como uma ferida cicatrizada prematuramente. Liguei para o João, o nosso advogado em Belém, e descrevi o incidente com detalhes clínicos, ora, testemunhas, o cheiro acre do líquido. Agressão simples, disse ele, a voz rouca de cigarros e confidências. Podemos avançar com queixa, mas queres mesmo isso, Ana? Irmãs. Irmãs. A palavra soava hueca agora, como o sino de uma igreja abandonada em Óbidos. Quer justiça, João. E quer que ela sinta o que é ser exposta. Desliguei antes que ele pudesse argumentar, e chamei o detetive, um homem chamado Vasco, ex-PJ com cicatrizes de casos em Aveiro que preferia esquecer. Investiga a Beatriz Mendes, instruí. Finanças, relacionamentos, segredos. Tudo o que puder enterrá-la. O dia arrastou-se como um fado prolongado, com reuniões adiadas e olhares simpáticos que me irritavam mais do que consolavam. O Ricardo ficou por perto, uma presença sólida como as muralhas de Lisboa, ditando ordens pelo telefone enquanto me observava como se eu fosse um vinho raro a ser provado. Ao fim da tarde, quando o sol mergulhava no tejo tingindo de laranja, ele levou-me para casa, a nossa penthouse encheado, com vistas para o castelo de São Jorge e o caos harmonioso das ruas abaixo. No carro, um Audi elétrico silencioso como um confessionário, ele quebrou o silêncio. Conta-me tudo, Ana. Desde o início. E eu contei. Não só o café, mas as camadas por baixo, a infância em que Beatriz me culpara pela ausência da mãe, roubando os meus diários para ler em voz alta nas festas da escola, o namorado que ela seduzira aos 16, deixando-me com o coração em farrapos e uma reputação de fria, o pai, que nos últimos anos a mimara com dinheiro das vinhas enquanto me ignorava, morrendo com o nome dela nos lábios. Ela acha que eu roubei a vida dela, concluí, a voz rouca. Mas fui eu quem limpou as vomitas dele, quem enterrou a mãe sozinha. O Ricardo ouviu-se a interromper, os nós dos dedos brancos no volante. Quando paramos no estacionamento subterrâneo, ele virou-se para mim, os olhos flamejando. Tu não roubaste nada. Construíste. E ela? Ela destrói. Beijou-me então, feroz e possessivo, como se selasse um pacto. Naquela noite, enquanto jantávamos bacalhau à brás preparado pela nossa cozinheira Maria, planeámos os primeiros passos. Nada de escândalos públicos, ainda não. Seria psicológico, uma erosão lenta, cortar os contactos financeiros dela. Ela vivia de um subsídio que eu gerira discretamente, espalhar rumores subtis no círculo social de Lisboa, desenterrar o passado que ela enterrara. Adormeci nos seus braços, o som distante dos elétricos no rocio como uma canção de ninar, mas o sono era leve, povoado de sonhos onde Beatriz implorava aos meus pés, as unhas cravadas no pavimento de calçada portuguesa. Acordei cedo, o sol a rastejar pelas cortinas de linho, e soube que o jogo começara. O café fora o prólogo, a vingança, o romance inteiro. Os dias seguintes foram uma dança delicada de aparências, como o tanto que aprender em aulas privadas no bairro alto, passos precisos, olhares que cortam mais do que palavras. No escritório, evitei os olhares piedosos, mergulhando em relatórios de exportação para o mercado americano, onde o nosso vinho se vendia como elixir de deuses pagãos. O Ricardo, fiel à sua palavra, manteve-se discreto, mas eu via os sinais, telefonemas tardios para o Vasco, pilhas de documentos que chegavam por correio expresso de Porto, selados com cera vermelha como segredos medievais. Beatriz não ligou. Nem uma mensagem, nem um pedido de desculpas disfarçado de preocupação fraterna. Em vez disso, o silêncio dela era uma provocação, um convite para eu quebrar primeiro. Mas eu não quebrei. Em vez disso, comecei a reconstruir, uma visita ao dermatologista para tratar as marcas vermelhas no peito, que ardiam como lembretes vivos, um novo guarda-roupa de sedas e linho, cores vivas como os azulejos de Mafra, para me lembrar de que a dor não define a silhueta. Na terceira manhã, o Vasco apareceu na penthouse, um homem de 50 anos com barba grisalha e olhos que pareciam ter visto o diabo dançar no fado de Alfama. Sentámo-nos na varanda, o ar carregado do cheiro de jasmim e escapamentos da Baixa, e ele abriu uma pasta castanha gasta. Beatriz Mendes, 38 anos, solteira, reside em Alcântara num apartamento alugado em nome de um amante anónimo. As palavras saíam secas, como factos de um jornal amarrotado. Trabalha como freelancer em design gráfico, mas os rendimentos são irregulares. Dívidas, 20.000 euros em cartões de crédito, mais um empréstimo para um carro que não usa. Eu assenti, bebendo café, preto, sem açúcar, um ritual que agora me dava náuseas. E os relacionamentos? O Vasco hesitou, folheando páginas fotocopiadas de e-mails e mensagens de texto. Muitos. O atual é o Tomás Ribeiro, casado, banqueiro no Santander. Encontram-se às terças e quintas num motel em Oeiras. Ela sabe que ele não vai deixar a mulher. Uma pausa, e então o golpe, mas há mais.
Há 10 anos, ela teve um aborto. Não teu, mas de um tipo chamado Luís, que a deixou grávida e fugiu para o Brasil. Ela culpou-te por isso, disse a amigas que tu a convenceste a não o ter. O ar fugiu dos meus pulmões como vinho derramado. Um aborto. Beatriz nunca mencionara, nunca chorara no meu ombro como eu esperara que fizesse. Em vez disso, nos anos seguintes, ela tornara-se mais selvagem, festas intermináveis em Cascais, amores tóxicos que acabavam em gritos e portadas de revistas cor-de-rosa. Porque eu, perguntei, a voz um sussurro rouco. O Vasco encolheu os ombros. Culpa fácil. Eras a irmã perfeita, a que tinha tudo planeado. Ela disse que tu a avisaste contra ele, que a fizeste duvidar. Perfeito. A palavra ecoava como uma maldição. Eu nunca fora perfeita, só persistente, a colar os cacos da nossa família com fita adesiva invisível. Mas Beatriz via-me como a vilã da sua ópera pessoal, a que roubara o spotlight. Continua a investigar, disse eu, fechando a pasta com um estalo que soou como uma porta a bater. Quero saber sobre o pai. O testamento. Tudo. O Vasco partiu, e eu fiquei ali, o sol a queimar a pele das pernas nuas, sentindo o peso da herança Mendes, não só vinhas e casas, mas fantasmas que sussurravam nas noites quentes de Lisboa. Liguei para o Ricardo, que estava em reuniões no Porto, negociando uma fusão com uma startup de IA para otimizar colheitas. Vem para casa cedo, pedi, sem preâmbulos. Preciso de ti. Ele chegou ao pôr do sol, o helicóptero pousando no heliporto privado como um pássaro de rapina, e encontrou-me na cozinha, a picar cebolas para um ensopado de borrego que a mãe nos ensinara a fazer. Conta, disse ele, abraçando-me por trás, o queixo no meu ombro. E eu contei, o aborto, as dívidas, o amante casado. Ele ouviu, as mãos imóveis nos meus quadris, e quando acabei, virou-me devagar. Vamos cortá-la das finanças primeiro, murmurou. Eu controlo o fundo de família. Um e-mail para o banco, e o subsídio dela evapora amanhã. Os seus olhos brilhavam com uma intensidade que me arrepiava, não crueldade, mas justiça, afiada como uma navalha de barbear em Alfama. Naquela noite, enquanto o ensopado borbulhava no fogão e o fado tocava baixo na aparelhagem, Amália Rodrigues a lamentar amores perdidos, selámos o plano com um brinde de vinho verde gelado. Não a destruas de uma vez, avisei, sentindo um pico de culpa, rápido como um espinho de alecrim. Deixa-a sentir o chão a mover-se debaixo dos pés. Ele sorriu, aquele sorriso torto que me conquistara numa gala no Museu do Chiado, e beijou-me a palma da mão. Como quiseres, minha amor. Mas lembra-te, ela começou isto. O dia seguinte trouxe o primeiro abalo. Recebi uma mensagem dela às 9 da manhã, enquanto tomava o pequeno almoço na varanda, o banco congelou a minha conta. Foi você, não foi? Sua vadia invejosa. As palavras dançavam no ecrã como veneno digital, e eu ri, um riso baixo, libertador, quicou pelas paredes de estuque. Respondi com uma única palavra, acidente. Depois, bloqueei o número, sentindo o poder correndo nas veias como adrenalina após uma corrida na Marginal de Cascais. No escritório, o dia correu suave, mas o burburinho sobre o incidente do café persistia, agora temperado com especulações sobre a irmã problemática. Joana aproximou-se à hora de almoço, com uma salada de polvo embrulhada em papel pardo. Estás bem mesmo, Ana? Ela parece intensa. Eu sorri, espetando um tentáculo com o garfo. Intensa é bondade tua, Joana. É uma bomba relógio. E enquanto comia, planeava o próximo passo, um jantar de família fictício, convidando primos distantes de Coimbra, para que as línguas começassem a mexer. Beatriz ligou do número da mãe de uma amiga, uma tática desesperada que me recordava as noites em que pedia dinheiro emprestado para saídas noturnas. Ana, por favor. O que se passa? Não consigo pagar a renda. A voz dela tremia, mas eu detei o cálculo por baixo, peixe fisgado, agora puxar a linha. Problemas financeiros, mana. Talvez devesses gerir melhor. Lembra-te do que disseste, eu roubo tudo. Silêncio, depois um soluço que soava ensaiado. Não foi isso que quis dizer. O café. Foi pânico. Eu vi-te com ele, o Ricardo, e inveja, ok. Desculpa. Inveja. A palavra era uma chave enferrujada, abrindo portas que eu trancara há anos. Vem cá amanhã, disse eu, surpreendendo-me a mim mesma. Ao escritório. Conversamos. Desliguei antes que ela pudesse recusar, e chamei o Ricardo. Ela mordeu a isca. Ele riu, um som grave que vibrava através do telefone. Boa rapariga. Agora, preparamos o palco. O encontro aconteceu ao meio-dia do dia seguinte, sob o sol impiedoso que transformava o Tejo num espelho de mercúrio.
Beatriz chegou atrasada, o vestido amarrotado e os olhos inchados de noites mal dormidas. O escritório estava vazio, eu dispensara a equipa para um almoço de equipa fictício no Time Out Market. Sentámo-nos na sala de conferências, paredes de vidro fumado que refletiam as nossas silhuetas como fantasmas gêmeos. Por que o café, Beatriz? Perguntei, direto ao osso, servindo-lhe água de uma garrafa de cristal. Ela mexeu no copo, os dedos tremendo. Eu vi mensagens no telemóvel do Tomás. Ele falava de ti. Dizia que eras a mulher perfeita, que lamentava ter-te perdido no liceu. Tomás. O amante. O nome caiu como uma pedra no estômago. Eu conhecera-o brevemente, um flerte adolescente que morrera antes de florescer. E tu pensaste que eu o seduzira de volta? Que eu, casada com o Ricardo, andaria atrás do teu homem? Ela baixou os olhos, lágrimas genuínas agora. Não sei. A inveja. Come viva. Tu tens tudo, o marido rico, a carreira, a casa. Eu sou a falhada, a que abortou e ficou sozinha. O aborto. Mencionado como uma arma, não uma ferida. Eu podia ter amolecido, abraçado-a como outrora, mas o ardor no peito recordou-me, tu atiraste café em mim. Diante de todos. Isso não é inveja, é ódio. Ela ergueu o olhar, os olhos flamejando. Ódio. Tu roubaste o pai de mim. O testamento, ele deixou-te tudo porque tu o manipulaste, com as tuas visitas ao hospital, as sopas que levavas. Mentira. O pai morrera sem palavras, o testamento ditado por um notário em Belém que confirmara as suas vontades antigas. Mas Beatriz via conspirações onde só havia rotina. O testamento era justo, disse eu friamente. Tu gastavas o dinheiro em festas. Ele sabia. O silêncio esticou-se como fio de arame, e então ela explodiu, justo. Tu és a marionetista, Ana. Controlas tudo, o Ricardo, o trabalho, a família. Eu só queria um pedaço. Levantei-me, o coração batendo como tambores de carnaval em Torres Vedras. Um pedaço. Tu queres o meu mundo inteiro. Sai, Beatriz. E não voltes até aprenderes a pedir, não a roubar. Ela saiu aos tropeções, deixando para trás um rastro de perfume barato e rancor. Liguei para o Vasco imediatamente, aumenta a pressão. Fala com o Tomás. Diz-lhe que ela anda a chantagear. Era um bluff, mas bluffs ganham guerras em salas de negociações lisboetas. Naquela tarde, enquanto o sol se punha em tons de sangue sobre o rio, recebi a primeira vitória, uma mensagem anônima de um número desconhecido. Ela acabou comigo. Diz que foste tu. Acabou-se. O jogo acelerava, e eu sentia o prazer sombrio de quem segura as rédeas, não de um cavalo, mas de um touro enfurecido nas arenas de Salvaterra de Magos. O verão em Lisboa é um amante traiçoeiro, quente e apaixonado durante o dia, mas à noite desce uma brisa do Tejo que arrefeça a alma, recordando que nada dura para sempre. Foi numa dessas noites que o plano se complicou, como um vinho que azeda na garrafa errada. O Ricardo e eu jantávamos no Cervejaria Ramiro, um ritual mensal onde o cheiro de marisco fresco competia com as conversas sussurradas sobre impérios. Gambas grelhadas fumegavam no prato, e o vinho alentejano corria solto, mas os meus pensamentos estavam noutra parte, em Beatriz, sozinha no seu apartamento em Alcântara, talvez a devorar pacotes de bolachas Maria enquanto via novelas na TVI. O Vasco ligou, disse o Ricardo, limpando os lábios com um guardanapo de linho. O Tomás confirmou, ela ameaçou contar à mulher dele sobre o caso se ele não a ajudasse com dinheiro. Ele pagou 10.000, mas agora quer distância. Os seus olhos encontraram os meus sobre a vela tremulosente, e vi neles o reflexo da minha própria dúvida, íamos longe demais. Bom, respondi, espetando uma gamba com garfo. Ela precisa de aprender que ações têm consequências. Mas as consequências voltam-se contra nós como ondas na Nazaré. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo Rossio em direção ao metro, um capricho raro, para sentir o pulso da cidade, o meu telemóvel vibrou com uma chamada de um número privado. Atendi, esperando o Vasco, mas a voz era dela, rouca, entrecortada por soluços. Ana. Tentei suicidar-me. Com comprimidos. Os paramédicos. Estou no Hospital de Santa Maria. Vem, por favor. O mundo parou. O Rossio, com os seus pavilhões e pombos bicando migalhas, tornou-se um borrão de cores. Suicídio. A palavra cravou-se como uma faca no peito, reabrindo feridas antigas, a mãe, deitada na cama do hospital, os tubos a sugar vida dela como vampiros. Estou a ir, murmurei, acenando para um táxi amarelo que parou com um guincho. O trânsito da Avenida da Liberdade era um inferno de buzinas e motas zigue-zagueando, mas eu sentia-me flutuar,
o ar-condicionado do carro um bálsamo falso contra o pânico. No hospital, o cheiro a desinfetante e desespero era familiar, como o cheiro da morte do pai na mesma ala anos antes. Beatriz jazia numa cama branca, o rosto pálido como queijo fresco, uma intravenosa no braço e monitores a bipar ritmos irregulares. Uma enfermeira de meia-idade, com crachá a dizer Dona Fátima, acenou-me para dentro. Ela insistiu em ver-te. Mas está fraca. Sentei-me na cadeira de plástico ao lado da cama, as mãos frias entrelaçadas no regaço. Beatriz abriu os olhos, vermelhos e inchados, e por um momento, vi a miúda de 10 anos que me seguia pelas ruas de Alfama, roubando beijos de rua em vez de doces. Obrigada por vires, sussurrou ela, a voz frágil como papel de seda. Eu não aguentava mais. O Tomás acabou, o dinheiro sumiu, e tu? Tu pareces tão intocável. Intocável. A ironia cortava fundo. Eu tocara no inferno mais vezes do que ela imaginava, noites a velar o pai, o casamento quase desfeito por um escândalo de imprensa que culpara o Ricardo de evasão fiscal, falso, claro, mas veneno na veia pública. Por que agora? Perguntei, a voz baixa para não perturbar o bip dos monitores. Ela virou o rosto para a janela, onde o sol do meio-dia filtrava através de persianas, pintando listras no chão de linóleo. Porque tu vens-me atrás. O café foi estupidez, mas tu transformaste-o numa guerra. Eu só queria que doesses um bocadinho, como eu doía. Doía. O verbo no presente, como se a dor fosse uma companheira eterna. E o aborto? Por que culpar-me? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, cruas como ostras cruas no ramiro. Ela engoliu em seco, os olhos vidrados. Porque tu eras a forte. Disseste-me para não o ter, para pensar no futuro. E quando ele fugiu, eu odiei-te por teres razão. Odiava ver-te casar, teres filhos planeados, espera, tens. Não, ainda não, mas vais, com ele. Não tínhamos filhos. O Ricardo queria, eu adiava, medo de herdar os fantasmas Mendes, de criar outra Beatriz para assombrar o futuro. Não se trata de mim, disse eu, levantando-me. Trata-se de ti escolheres o ódio em vez do perdão. Mas enquanto saía, as pernas bambas, soube que o perdão era uma mentira que contava a mim mesma. Liguei para o Ricardo do corredor, o eco dos passos dos médicos como um fado fúnebre. Ela tentou matar-se. Está no Santa Maria. Ele chegou em 20 minutos, o carro estacionado ilegalmente à porta do hospital, e encontrou-me no café da entrada, a beber um galão amargo que mal tocava. O que queres fazer? Perguntou, sentando-se ao meu lado, a mão na minha coxa um âncoro. Parar? Ou continuar? Parei, olhando para as mãos dele, mãos que assinavam contratos de milhões, mas tremiam ligeiramente agora. Continuar? Respondi, a voz firme apesar do nó na garganta. Mas devagar. Ela precisa de ajuda, não de destruição total. O Ricardo assentiu, chamando a enfermeira para pagar a conta dela, anónima, claro, através de uma fundação que geríamos para causas sociais. Era um gesto de misericórdia disfarçado de estratégia, ela saberia que era de nós, um lembrete de que controlávamos até a sua salvação. Deixámo-nos no hospital, ele para uma reunião em Oeiras, eu para o escritório, onde o trabalho esperava como um amante paciente. Mas o incidente abalou-me mais do que admitia. Naquela noite, sozinha na penthouse, o Ricardo preso num jantar de negócios em Madrid, abriu uma garrafa de Porto Town e sentei-me na varanda, o castelo de São Jorge iluminado como um farol de histórias antigas. Lágrimas vieram, quentes e salgadas, pelo que podíamos ter sido, irmãs unidas contra o mundo, não divididas por ele. Mas o ódio dela era um espelho do meu, eu via agora, no reflexo do vinho, que a vingança era mútua, um ciclo vicioso como as escadas em espiral da Torre de Belém. No dia seguinte, o Vasco trouxe mais provas de que Beatriz roubara joias da mãe antes da morte, vendendo-as em Alfama para financiar a fuga para Paris. Ela mentiu sobre o aborto também, disse ele, deslizando fotos de um relatório médico. Não foi Luís. Foi o teu ex, o Pedro, do liceu. E ela culpou-te por ele ter-te escolhido primeiro. O ciclo fechava-se, camadas de mentiras como cebola, e eu descasquei outra, liguei para o Tomás, fingindo ser uma jornalista freelance, e soltei uma pista anónima para um tabloide de sociedade, irmã de gerente da Vinhas do Tejo envolvida em casa extraconjugal com banqueiro proeminente. A notícia saiu 2 dias depois, uma peça pequena no Correio da Manhã, mas o suficiente para que o telefone dela tocasse sem parar. Ela ligou-me naquela tarde, a voz histérica, foi você. A minha vida está a ruir por tua causa. Eu ri, baixo e controlado. Não, Beatriz. Foi tua. O café foi o teu karma a chamar. Desliguei, sentindo o veneno espalhar-se, não no meu sangue, mas no dela, lento e inexorável.
O verão avançava, festas de rua em Alfama enchendo o ar de canto e castanhas assadas, mas para mim, era uma temporada de colheita amarga, cada segredo desenterrado era uma espiga cortada, e Beatriz, o campo que eu ceifava sem piedade. Outubro chegou como um ladrão, roubando o calor do verão e deixando no seu lugar ventos frios do Atlântico que uivavam pelas ruas de Lisboa como lamentos não ditos. Beatriz saíra do hospital uma semana após a tentativa, mais magra, os olhos fundos como poços em Évora, mas o fogo nela não se extinguira, só se enterrara mais fundo, esperando para incendiar. Eu sabia porque a conhecia, éramos feitas da mesma argila, moldada nas margens do Tejo, endurecida pelo sol impiedoso e pelas chuvas repentinas. O plano prosseguia com precisão cirúrgica. O Ricardo, com a sua rede de contactos que se estendia de Belém a Bruxelas, cortara as linhas de crédito dela de forma invisível, cartões cancelados por atividade suspeita, senhorios avisados de inquilinos problemáticos. Ela mudara-se para um quarto alugado a intendente, um bairro de grafites e bares underground onde o fado se misturava com hip-hop, longe do glamour que invejara. Eu monitorizava através do Vasco, relatórios semanais que lia à noite, sozinha na biblioteca da Penthouse, rodeada de livros de Camões e relatórios financeiros. Está a trabalhar como empregada de mesa no Barro Alto, disse o Vasco numa reunião discreta num café em Princesa, o vapor do expresso subindo como fantasmas. 2 mesas por noite, gorjetas magras. E anda com um tipo novo, um músico de rua, tatuagens e dívidas. Mostrou-me fotos, Beatriz, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, a servir cervejas a turistas ruidosos, o sorriso forçado como uma máscara de carnaval. Ver-la assim doía, um eco da nossa mãe, que servira em cafés de Alfama até o cancro a dobrar, mas o ardor no peito do café transformava a pena em combustível. Obrigada, Vasco, disse eu, pagando em numerário, notas crepitantes como folhas secas. Agora, o próximo passo, a família. Ele ergueu uma sobrancelha grisalha. Os primos em Coimbra. Eles ainda falam dela como a miúda selvagem. Sorri, um sorriso afiado como o fio de uma navalha. Manda-lhes as provas do roubo das joias. Anónimas. Deixa que as línguas façam o resto. Os primos menos, com as suas quintas no Mondego e missas dominicais na Sé Velha, eram o tribunal moral da família, juiz em fatos de domingo, prontos a condenar com um suspiro e um Deus nos livre. Uma semana depois, recebi um e-mail de uma tia-avó, a Dona Rosa, com 70 anos e uma devoção a Fátima que beirava a obsessão. Ana querida, ouvi rumores horríveis sobre a Beatriz. Joias da tua mãe. Que vergonha! Diz ao Ricardo que rezo por vós. Rezos. Como se Deus resolvesse contas de família com um Pai Nosso. Beatriz confrontou-me numa tarde chuvosa, aparecendo no escritório sem aviso, encharcada como um cão abandonado, o casaco fino colado ao corpo magro. A recepcionista, uma miúda nova de Setúbal chamada Inês, anunciou-a com hesitação, a sua irmã, Sra. Mendes. Parece perturbada. Deixei-a entrar na minha sala privada, paredes forradas de cortiça isolante e vistas para o Tejo cinzento, onde a chuva dançava como lágrimas no vidro. Tu envenenaste-os contra mim, gritou ela, batendo com o punho na secretária, fazendo os papéis voarem como confetes fúnebres. A tia Rosa ligou, disse que sou uma ladra, que não mereço o nome Mendes. Foi você, não foi? Com as tuas mentiras. Os olhos dela, selvagens, recordavam-me o pai num acesso de raiva, garrafas a voar contra paredes de azulejos partidos. Sentei-me calmamente, cruzando as pernas sob a saia lápis cinzenta. Mentiras. As joias da mãe sumiram, Beatriz. Eu encontrei recibos de uma casa de penhores em Alfama. Datados de 2012, quando tu fugiste para Paris. Ela empalideceu, o corpo tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Eu devolvi o dinheiro depois. Era para o bilhete de comboio. Tu não precisavas delas, tinhas o teu colar de pérolas, o teu Ricardo. O Ricardo. O nome dela era uma acusação constante, como se o meu casamento fosse o roubo original. Eu precisava da mãe, disse eu, a voz quebrando pela primeira vez. E tu vendeste pedaços dela para ires embora. Agora, a família sabe. Não eu, o Vasco, o detetive. Ele desenterra verdades, mana. Como tu desenterras as minhas. Ela caiu na cadeira oposta, as mãos cobrindo o rosto, soluços e quando na sala como um réquiem. Eu odiava-te por seres a boa filha. A que ficava, limpava. Eu queria fugir, ser livre. Mas tu. Tu prendeste-me aqui, com esta culpa. Culpa. A palavra era um bumerangue, voltando para mim, culpava-me por não ter fugido também. Por ter casado com estabilidade em vez de caos. Tu podias ter mudado, disse eu, levantando-me e aproximando-me da janela, as costas viradas para ela.
A chuva batia mais forte agora, transformando o Tejo num rio de mercúrio agitado. Em vez disso, atiraste café. Ameaçaste o meu casamento com mentiras sobre o Tomás. Ela fungou, limpando o nariz com a manga. Tomás disse que te amava ainda. Que se arrependia. Eu quis magoar-te como doía em mim. Amor. Arrependimento. Palavras vazias como as promessas do pai nas vésperas de Natal, garrafas vazias debaixo da árvore. Virei-me, os olhos frios. Sai, Beatriz. E desta vez, fica fora da minha vida. Ou o próximo relatório vai para a polícia, fraude, roubo, chantagem. Ela ergueu-se devagar, o corpo curvado como uma idosa, e saiu sem uma palavra, a porta fechando-se com um clique suave como um tiro silenciado. Naquela noite, o Ricardo encontrou-me no banho, a água quente salpicada de sais de banho de Sintra, cheirando a eucalipto e exaustão. Entrou na banheira atrás de mim, os braços envolvendo a minha cintura, o peito largo contra as minhas costas. Como foi? Murmurou, beijando o meu ombro molhado. Contei-lhe, as palavras fluindo como a água que transbordava. Ela está quebrada, concluí. Mas parte de mim quer colar os cacos. Ele ficou em silêncio por um momento, os dedos traçando padrões na minha pele. Vingança não é sobre quebrar, Ana. É sobre equilíbrio. Ela quebrou-te primeiro. Equilíbrio. A palavra soava justa, como as balanças da justiça em tribunais de Lisboa. Mas enquanto adormecíamos enroscados nos lençóis de algodão egípcio, sonhei com ela, não a odiar, mas a abraçar, e acordar com o peito apertado. Os dias viraram semanas, o outono a pintar as vinhas do Douro em tons de cobre e ouro. Beatriz desapareceu do radar, sem chamadas, sem visitas surpresa. O Vasco reportava, mudou de emprego, agora em limpezas num hotel em Estoril. Evita família. Vitória. Ou só uma pausa antes da tempestade. Eu mergulhava no trabalho, lançando uma campanha para o nosso novo vinho, Tejo Esquecido, uma mistura de uvas antigas e inovação, simbolizando segredos enterrados que florescem. Mas o karma, esse Deus caprichoso português, tinha outros planos. Uma noite de novembro, durante uma gala no pavilhão Carlos Lopes no Parque Eduardo VII, onde o Ricardo anunciava a fusão com a startup, recebi uma mensagem anónima, uma foto minha do Ricardo, tirada anos antes num jantar íntimo, mas editada, as minhas mãos no peito dele, olhares cúmplices, com uma legenda, a gerente perfeita esconde segredos. Perguntem ao marido sobre as noites em Madrid. Chantagem. Dela, claro. O jogo virava, e eu sorri para a câmara enquanto posava ao lado do Ricardo, sentindo o veneno novo correr nas veias. A gala era um circo de luzes e risos forçados, com candelabros de cristal a derramar ouro sobre fatos Armani e vestidos de alta costura vindos de Milão. O ar cheirava a perfume caro e ambição, misturado com o leve aroma de charutos cubanos fumados nos terraços. Eu circulava como uma anfitriã treinada, apertando mãos de investidores belgas e sorrindo para repórteres do público, o vestido azul marinho abraçando o corpo como uma segunda pele. O Ricardo brilhava no centro, a voz grave a cativar a sala com visões de vinho inteligente, algoritmos que previam colheitas perfeitas, transformando tradição em futuro. Mas por dentro, a mensagem queimava como brasa no bolso do vestido. Chantagem. Beatriz jogava sujo agora, usando sombras do nosso passado para me arrastar para o lodo. Madrid, as noites a que se referia eram viagens de negócios onde eu acompanhara, jantares longos que acabavam em quartos de hotel com vistas para o retiro, mas nada de escandaloso. Ou havia. Uma memória piscou, uma festa pós-negociação, vinho espanhol fluindo, uma dança próxima demais com um parceiro local. Inocente, mas editado na foto, podia parecer traição. Encontrei o Ricardo no terraço, afastado do barulho, um copo de uísque na mão, os olhos perdidos nas luzes da cidade que se estendiam até ao Tejo. Preciso de falar contigo, disse eu, puxando-o para um canto sombreado por palmeiras em vasos de terracota. Mostrei-lhe a foto no telemóvel, o ecrã iluminando os nossos rostos como um confessionário digital. Ele franziu o sobrolho, ampliando a imagem com o polegar. Photoshop amador. Mas se sair para a imprensa. Dano à reputação. Dano. A palavra era o nosso inimigo comum, o fantasma que assombrava todos os bilionários portugueses, escândalos que derrubavam impérios como castelos de cartas no vento de Sintra. É ela, disse eu, a voz baixa apesar do pulsar da música jaz ao fundo. Beatriz. Deve ter hackeado velhas fotos, ou pedido a um amigo. Ele assentiu, o maxilar tenso. Vasco pode rastrear o IP. Mas como respondes? Ignoras, ou contra-atacas? Contra-ataque. O instinto de vingança rugia, mas o incidente do hospital friava-me, como uma âncora no areal de comporta. Deixo-a ferver. Se mandar para fora, nego tudo. Mas tu. Confias em mim?
A pergunta saiu vulnerável, exposta como uma ostra sem concha. Ele largou o copo numa mesa próxima e tomou-me o rosto nas mãos, os polegares traçando as minhas maçãs do rosto. Confio, Ana. És a minha rocha. Ela é o areal movediço. Voltámos à gala, braços entrelaçados como uma frente unida, mas o veneno infiltrara-se. Durante o discurso do Ricardo, palavras sobre legado e inovação, aplaudidas por uma sala de elite, eu via Beatriz em cada sombra, a prima de Coimbra sussurrando no canto, o repórter com o bloco de notas ávido. No fim da noite, no carro de regresso a Chiado, o Ricardo ligou para o Vasco: rastreia isto. E prepara um dossiê sobre ela para a polícia: difamação, assédio. O dossiê. O fim do jogo, transformado em processo legal, frio e impessoal como um tribunal em Monsanto. Mas naquela noite, sozinha na cama enquanto o Ricardo trabalhava no escritório adjacente, o sono fugiu, substituído por visões, Beatriz sozinha no quarto de intendente, dedos a tremer sobre o teclado, pressionando enviar num ato de desespero. Chorei baixinho, o travesseiro absorvendo lágrimas que não derramara pelo pai ou pela mãe. Vingança era doce, mas azeda no depois, como vinho virado. Dias viraram uma névoa de vigilância. O Vasco confirmou, o IP era de um café internet em Martim Muniz, bairro multicultural onde Beatriz se escondia entre imigrantes e artistas de rua. Ela contactou um hacker freelance, reportou ele, no encontro num parque em Belém, perto das pastéis de nata quentes que comprámos para disfarçar a conversa. Nada saiu ainda, receio que esteja a hesitar. Hesitação. O calcanhar de Aquiles dela, como o meu for ao hospital. Decidi jogar com isso, enviei uma flor, uma única rosa vermelha para o endereço dela, com uma nota simples, para a minha irmã. Com amor, apesar de tudo. Ana. Era manipulação, claro, um lembrete de que podia ser misericordiosa, mas também uma armadilha, se ela mordesse com raiva. Ela mordeu 2 noites depois, aparecendo na penthouse às 11 da noite, a rosa murcha na mão, o rosto uma máscara de fúria e fadiga. A portaria chamou-me, hesitante, Senhora Mendes, a sua irmã. Insiste em subir. Deixei-a entrar, o coração batendo como tambores de São João. Ela irrompeu pela sala, ignorando o Ricardo que observava da ombreira da porta do escritório, braços cruzados. Tu achas que uma flor apaga isto? Gritou ela, atirando a rosa para o tapete persa, pétalas espalhando-se como sangue. Eu sei o que fizeste, o dossiê, a polícia. O Vasco ligou para o meu empregador, disse que eu era instável. Perdi o emprego hoje. Lágrimas escorriam agora, genuínas, misturando-se com ranho no queixo. Quero-te morta, Ana. Morta como o nosso pai, como a mãe. Morta. A palavra pairou no ar como fumo de cigarro, e vi o Ricardo avançar um passo, mas ergui a mão para o parar. Morta. Tu tentaste matar-te, Beatriz. E agora ameaças-me. Sai, antes que chame a polícia eu mesma. Mas ela não saiu. Em vez disso, caiu de joelhos, agarrando a bainha do meu robe de seda. Por favor. Eu errei. O café, as mentiras, tudo por inveja. Mas tu. Tu és a minha irmã. Ajuda-me. Uma última vez. A última vez. Quantas últimas houvera? O dinheiro para Paris, o aluguer do carro para o funeral do pai, as noites em que eu cobria as suas bebedeiras com desculpas para amigos comuns. O Ricardo pigarreou atrás de mim, um som de advertência, mas eu ajoelhei-me devagar, os joelhos afundando no tapete macio. Olhei-a nos olhos, vendo o abismo. Ajuda. Como eu te ajudei antes, e tu me pagaste com ódio. Não, Beatriz. Levanta-te e vai. Procura terapia, um emprego honesto. Ou destrói-nos a ambas. Ela ergueu-se cambaleando, os olhos flamejando uma última vez. Tu vais arrepender-te. O Ricardo. Ele não é teu para sempre. Saiu batendo a porta, o eco reverberando como um trovão distante. O Ricardo aproximou-se, abraçando-me por trás. Foi perto demais, murmurou. Acabemos com isto. Acabar. A palavra era um alívio e uma sentença. No dia seguinte, o dossiê foi entregue ao Ministério Público, provas de difamação, assédio, roubo antigo. Beatriz foi convocada para interrogatório numa esquadra em Moscavide, longe dos olhares de Lisboa. Eu não assisti, em vez disso, fui ao Douro, uma viagem de comboio para as vinhas que nos deram o nome, caminhando entre fileiras de uvas adormecidas no inverno, sentindo o sol úmido debaixo dos sapatos. Ela ligou da prisão preventiva, 3 dias depois, a voz um sussurro através do vidro: tu ganhaste, Ana. Mas o preço? Vais pagá-lo sozinha. Desliguei sem responder, mas as palavras cravaram-se, como espinhos numa coroa de louros.
O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto cinzento, nevando raras flocos em Serra da Estrela e transformando o Tejo num espelho gelado que refletia as luzes de Natal tremuluzentes em Alfama. Beatriz cumpria pena suspensa, 6 meses de condicional, terapia obrigatória e proibição de contacto comigo, vivendo num alojamento social em Odivelas, um subúrbios de blocos cinzentos onde o sonho lisboeta ia morrer. Eu via-a em relatórios do Vasco, melhorando. Novo emprego em florista no Chiado. Evita álcool. Vitória, então. Mas vitórias são ocas vazias sem reflexão, e a minha coava com perguntas que me acordavam às 3 da manhã, o Ricardo dormindo pacificamente ao lado, o peito subindo e descendo como ondas calmas. O que ganhara? Uma irmã quebrada, um casamento fortalecido pelo fogo da crise, mas uma alma marcada por cinzas. Caminhava agora pelas ruas de Belém ao amanhecer, o mosteiro dos Jerónimos uma sentinela silenciosa, e perguntava-me se a mãe aprovaria, se o pai, no seu túmulo simples em alto de São João, viraria o rosto. O Natal aproximava-se, com as suas luzes piscantes no rocio e o cheiro de rabanadas fritas nas padarias. O Ricardo sugeriu uma viagem, Maldivas, talvez, ou Toscana, mas eu recusei. Quer ficar aqui, disse, ajudando Maria a decorar a penthouse com ramos de azevinho e bolas de vidro que capturavam o sol fraco. Curar. Ele entendeu, beijando-me a testa como se eu fosse uma criança febril. Então ficamos. E tentamos aquilo dos filhos. Filhos. A palavra pairava como uma promessa não cumprida, um capítulo novo num livro gasto. Na véspera de Natal, enquanto a cidade cantava canções de pastores nas ruas empedradas, recebi uma carta, não e-mail, mas papel pautado, o selo de uma prisão condicional. A caligrafia de Beatriz, trêmula mas legível, Ana, perdoa-me. O café foi o fim de mim, mas tu salvaste-nos ao não me deixar cair completamente. Amo-te, mana. Um dia, quando o tempo curar, senta-te comigo num café em Alfama e conta-me como conquistaste o mundo. B. Lágrimas caíram no papel, borrando a tinta. Amar. A palavra era um bálsamo, mas frágil como gelo fino no Douro. Não respondi, ainda não. Em vez disso, fui à missa da meia-noite na sede de Lisboa, o incenso pesado no ar, velas tremeluzindo como estrelas caídas. Rezei pela mãe, pelo pai, por nós, não por perdão divino, mas por paz humana, essa miragem que os portugueses perseguem em fadistas e vinhos velhos. O ano novo trouxe neve rara em Lisboa, flocos dançando no ar como confetes de um casamento cósmico. O Ricardo e eu brindámos na varanda, champanhe gelado borbulhando, fogos de artifício explodindo sobre o Tejo em tons de azul e ouro. Há um novo começo, disse ele, os lábios nos meus. Sem sombras. Sem sombras. Mas sombras são parte da luz, como o drama da nossa história. Beatriz reapareceu na primavera, uma carta mais longa, trabalhando na florista. Ganhei um prémio pequeno por um design. Penso em ti todos os dias. Respondi finalmente, uma postal de Sintra, orgulhosa. Um café em Alfama, quando estiveres pronta. Ah! O café aconteceu em maio, sob o sol tímido que aquecia as ruas estreitas. Sentámo-nos numa esplanada escondida, chávenas de galão fumegantes entre nós, o fado tocando baixo de um acordeão próximo. Não falámos do passado, não do café, não das mentiras, não da vingança. Falámos de sonhos, dela abrir uma loja de designs inspirados em azulejos, de mim adotar um cão vadear de Alfama. Rimos, hesitante no início, depois livre como o vento do mar. Não era o fim perfeito, dramas raramente o são. Mas era um equilíbrio, como o Ricardo prometera. Caminhámos juntas pelo bairro, mãos roçando sem se tocar, e soube que a verdadeira vitória não era quebrar, mas reconstruir, de cacos, com paciência, à imagem de Lisboa, cidade de terremotos e renascimentos eternos. E assim, no pulsar do Tejo, o nosso laço, outrora partido, tecia-se de novo, frágil, mas resiliente, como Portugal.